Bom dia, meus amigos, vocês que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais. Nós estamos abrindo um novo vídeo, onde nós falaremos hoje sobre as preliminares da contestação. Muitíssimo importante para quem atua pela reclamada, pelo réu no caso, né? Para que possa fazer uma defesa bem feita. E a gente sabe que muitas coisas são feitas, bem feitas, pelo conhecimento que você adquire no decorrer da sua vida estudantil, e vai aprimorando na sua vida profissional com as leituras de livros importantíssimos, assistindo palestra, vendo vídeos, enfim. No meu primeiro vídeo, que está disponível aí nas minhas redes sociais, eu falava para vocês sobre a necessidade de adquirir esse conhecimento, para que você possa, através do conhecimento, chegar ao norte onde você quer chegar e possa atingir um patamar de excelência dentro da sua profissão, onde os seus clientes terão a confiabilidade maior em você, tá certo? Então, essa questão do conhecimento, ele está inerente à sua personalidade. Não adianta eu, por exemplo, fazer um vídeo, vários profissionais fazer um vídeo e ele está aqui ao seu alcance, para o seu conhecimento, e você pode fazer, mas você não faz. Então, não é para quem vai usufruir disso de qualquer forma, não é? Você vai ter que fazer um esforço para sentar, ouvir, reouvir, treouvir, como diz o juiz, né, na petição que ele analisou, li, reli, treli, e não entendi. Se entendi, indefiro. A petição estava tão mal feita que o juiz falou isso, né? Então você veja um vídeo, assista a segunda vez, a terceira vez, para que você possa fixar a mentalidade daquilo que você vai fazer. Então isso é inerente à sua personalidade. E um vídeo desse ele não está disponível para quem precisa, ele está disponível para quem quer assistir, para quem vai atrás, para quem busca o conhecimento. E como já disse, ele é inerente à sua personalidade de correr atrás das coisas, de fazer acontecer e não esperar as coisas virem para cima de você, tá certo? Eu disse também sobre um retorno financeiro mais rápido na Justiça do Trabalho, que é o norte nosso que nós estamos falando para vocês nessas pequenas conversações contigo. E eu dizia lá sobre 4 motivações. Existe uma série delas, né? Mas a gente colocou 4 grandes e boas motivações lá para que você tenha um retorno financeiro mais rápido e você possa deslanchar melhor, de repente, as coisas dentro da sua vida profissional. Então, se você não assistiu, você vá lá nos nossos arquivos aí das redes sociais e você assista. Assista, né? Não só assista, mas você compartilhe, você curta, você comente lá, tá certo? Como dizia uma advogada que depois se tornou juíza, foi uma juíza bem inteligente até, inclusive, que era um norte assim para as coisas de leitura, de Constituição, de direito do trabalho, direito civil, embora ela fosse direito do trabalho, mas era uma craque. Ela dizia assim: antes de eu me tornar juíza, eu esquentei muito o umbigo no balcão dos fóruns, não é? Então você que está agora tentando se formar, que ainda não formou, ou que está começando a engatinhar nessa difícil carreira jurídica, ou que já é, de repente, um advogado que está atuando na Justiça do Trabalho, ou na Civil, ou na Criminal, enfim, é preciso, para chegar a ser uma graduação, né, dentro do ramo do direito, onde possa ser reconhecido, a gente tem que esquentar muito, como dizia essa juíza, tem que esquentar muito o umbigo no balcão dos fóruns, tá certo? Então, nós vamos falar para vocês agora aqui esses direcionamentos da reclamada, né? A gente vai falar, a intenção nossa é trazer várias pequenas aulinhas para você, onde vai colocar você atuando pelo reclamante, você atuando pela reclamada, e para que você possa, e nesse meio termo, seja onde você esteja atuando, porque como advogado você pode estar uma hora pelo reclamante, outra hora pela reclamada, só não pode no mesmo processo, tá? Seria a chamada tergiversação, tá certo? Mas no vídeo de hoje nós vamos direcionar exatamente e principalmente para a reclamada, advogado da reclamada. E nós vamos falar sobre as preliminares da contestação. Onde estão as preliminares da contestação? Tá certo? Nós vamos ver aqui com vocês que as preliminares da contestação, ela está
Elas estão no artigo 337, artigo 337 do CPC, certo? 337 do Código de Processo Civil, tá certo? Artigo 337 do Código de Processo Civil enumera uma série de preliminares. Mas o que é uma preliminar? Preliminar é lógico que, já o nome está dizendo, é aquilo que vem antes, tá certo? Antes de se discutir um mérito de uma questão, por exemplo, você tem alguma coisa que tem que ser sanada. Inclusive, algumas preliminares que você pode colocar, pode, se o juiz a acolher, matar o processo no ninho, ou seja, antes mesmo dele começar a andar, tá certo? Então, esse artigo 337 do CPC é um artigo que tem que ser o artigo de cabeceira sua, para você dormir com ele embaixo do seu travesseiro, tá? Então, o artigo 337, ele começa dizendo assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, tá? Antes de discutir o mérito, alegar. E aí ele estipula lá alguns incisos desse artigo, do 1 até o inciso 12, né? Então, o que é que ele vai dizer a respeito disso? Primeiro, na primeira parte que você vai fazer a sua defesa, que você vai colocar no inciso 1, ele já vai dizer algo importantíssimo. O que você tem que colocar? É a inexistência de nulidade, a inexistência ou nulidade de citação, tá certo? A existência ou nulidade de citação. O que nós sabemos é o seguinte: isso, para que o processo possa ter o tripé, para ele começar a andar, ele tem que ser formalizado da seguinte forma: o juiz que está no centro ali, para decidir a causa, é a balança, que não vai pender para nenhum lado, mas, de acordo com as provas que existir e que forem verídicas, ele vai pender para o lado que estiver correto, né, dentro da lide, tá? Então, é preciso que seja o processo bem feito, de uma forma que as duas partes, em pé de igualdade e com todo o direito de defesa, de ampla defesa, de trazer suas testemunhas, de juntar os documentos no processo. É claro que tem as horas também de juntar os documentos, mas enfim, essa inexistência ou nulidade de citação mata o processo no ninho. Vamos supor que, acontece, raramente acontece às vezes, na Justiça do Trabalho, desculpa, mas de a gente fazer uma citação, tá? E a pessoa depois dizer: não foi citado, isso é um outro endereço, que o oficial de justiça foi, ou que os correios foram, enfim, tá? É raro acontecer isso. Ainda mais agora que a Justiça do Trabalho, acredito que outras justiças também estejam assim, que as citações iniciais, por exemplo, são feitas de forma mais célere e mais rápida. Por exemplo, você pode fazer uma intimação por WhatsApp. Você passa os documentos todos da inicial para o reclamado, e aí você, diretor de secretaria ou um servidor mesmo, que tem fé pública, vai assinar essa certidão e dizer: olha, intimei a empresa tal na pessoa de fulano e tal, e aí o juiz vai considerar como intimado. E essa pessoa depois, no caso de alegar inexistência ou nulidade de citação, ela tem que provar que aquela citação não foi feita, que o diretor de secretaria ou outro servidor está equivocado na intimação dele, na certidão dele que ele fez, tá certo? Então isso aqui mata o processo no ninho. Aconteceu, já vi casos raros, mas aconteceu, de lá na frente, depois de dar a sentença, como a reclamada não veio na audiência e considera-se que ela foi rebelde no caso, mas ela não veio porque não sabia, alegadamente não sabia, né? Então, lá na frente, na hora de discutir a execução do processo, de fazer a execução, ela vem e diz: espera lá, eu não estou nem sabendo desse processo, não participei do processo, não tive oportunidade de me defender porque eu não sabia do processo, então esse processo é nulo de pleno direito, tá certo? Se ela provar que realmente não, tá? Aquele telefone que foi intimado não era da pessoa responsável pela empresa, era de uma outra pessoa, que foi confirmado depois, que não, realmente não era.
ou o endereço que o correio, no caso foi, não era da empresa, alguém assinou lá, só rubricou, não dá para saber nem quem foi que recebeu, tá certo? É mais difícil falar sobre isso quando é o oficial de justiça, né? Que vai lá pessoalmente, entrega e na certidão ele fala, entreguei para fulano e tal, que é o representante comercial, ou é o contador da empresa, ou é o proprietário da empresa, certo? Aí fica mais difícil. Mas a inexistência ou nulidade de estação é o primeiro item das preliminares, tá certo? Então, a segunda que nós podemos ver que está aí estampada no artigo 337 do CPC. A segunda preliminar que você pode alegar é a incompetência relativa, absoluta, né? A incompetência absoluta ou a incompetência relativa, tá? É um dos dois, relativa. Então, o que acontece aqui? Incompetência absoluta é aquela que o juiz, em razão da matéria, por exemplo, tá certo? Ele diz assim, eu não posso decidir essa matéria aqui porque eu não sou o juiz competente, tá certo? Então, quando é uma incompetência absoluta, o juiz não tem a possibilidade de dizer. É o contrário, ele tem o dever de dizer, porque do contrário pode ser tudo anulado, porque é um juiz incompetente que julgou, que apreciou, que instruiu o processo e que julgou algo que ele não deveria ter feito, tá? Porque ele não tem a autonomia de jurisdição para fazer isso, né? Não tem a autonomia. Por um exemplo disso, né? Eu estava falando sobre esse mesmo tema de manhã numa pequena live que eu fiz aqui. Então, se você, por exemplo, tem algum problema previdenciário que não está conseguindo aposentar, alguma coisa assim nesse sentido, você não pode entrar contra o INSS na Justiça do Trabalho. O juiz é incompetente, ele tem que, de ofício, é dever dele dizer não sou competente e mandar para outra justiça. Aí você pode dizer assim, não, mas eu já vi a Justiça do Trabalho fazer várias execuções, por exemplo, que tem o INSS. Faz, tá? Inclusive, quando foi mexido na Constituição Federal, há vários anos atrás, eu não lembro agora exatamente o ano, mas a competência do juiz do trabalho para julgar as ações, né, que lhes são afetas e executar as sentenças pelas quais ele meteu a caneta lá, tá? E disse, execute-se e pronto. Por exemplo, vamos executar o INSS quando proveniente da sentença que o juiz deu e condenou a empresa, houver, dentro das verbas trabalhistas que ele condenou, INSS para ser recolhido, tá certo? Aí sim, ele vai executar para que esse INSS seja recolhido e não prejudique o trabalhador na sua aposentadoria. A incompetência relativa, ela é algo do depende, tá certo? Então, a incompetência relativa, o juiz não precisa proclamar, não precisa dizer, não precisa meter a caneta dizendo eu sou incompetente para isso, tá? É o caso, por exemplo, da territorialidade da ação. Por exemplo, você prestou serviço para uma empresa num local e você de repente mudou para um outro local e lá você quer entrar com ação lá e você entra com ação lá. Aí o juiz não vai dizer nada a respeito disso, tá? Mas você, como advogado da empresa, como bom advogado da empresa que você vai dizer, não, excelência, aqui não é a praia para julgamento, tá? O juízo competente é na outra cidade, tá? Onde ocorreu a prestação laboral, tá certo? Então, o que é isso? É uma organização da justiça, tá certo? Porque senão vai virar bagunça. Não, eu quero colocar ação lá no juízo tal, porque lá o juiz é mais maleável, é mais bonzinho, não sei o que e tal. Não. Existe um local onde a competência ela é colocada para o juiz, é a jurisdição dele, tá certo? Então, você preste atenção que você tem que alegar. Se você não falar nada, há uma coisa chamada prorrogação de competência, tá certo? Você
Concordou praticamente? E quando é que isso acontece? Bom, antes da reforma trabalhista, em 2017, não existia uma forma para fazer essa defesa, vamos dizer assim, jogar dentro da defesa essa preliminar. Então, o que acontecia? O advogado ia na Justiça do Trabalho, ele levava, dentro da petição, dentro do corpo da contestação, ele levava, primeiro, abrindo as preliminares. As preliminares vêm sempre antes do mérito, certo? Depois que vai discutir o mérito. Então, na preliminar, ele dizia, excelência, não foi aqui a prestação, né? Foi em outro local, o senhor é incompetente para julgar o processo, né? Aí o juiz ouvia outra parte, ali mesmo na audiência, se houvesse alguma confirmação, declinava a competência e mandava para outra unidade, tá? Depois da reforma trabalhista em 2017, não. Aí já aconteceu a formalidade, quer dizer, como é que ela deve ser protocolada no juízo e qual é o prazo, tá certo? Antes se fazia isso lá na primeira audiência com a contestação, agora não. Agora o artigo 800, tá? O artigo 800 da CLT, artigo 800 da CLT, que daí sai de qualquer outra norma que tenha no Código do Processo Civil, e ele vai para um artigo próprio da CLT, tá? Que é o 800. O artigo 800 da CLT, quando existir uma norma dentro da CLT, esquece outros artigos, tá certo? A menos que, isso é muito difícil, porque senão o STF declararia, a menos que esse artigo seja inconstitucional, tá certo? Mas aí tem que ser declarado e tal, tá? O artigo 800 da CLT vai dizer o seguinte, vai dizer a forma e o prazo. Qual é a forma? Uma petição à parte, tá? Chamada exceção de incompetência, tá? Ele protocola essa exceção de incompetência, ele tem um prazo de até 5 dias úteis, no caso, para ele protocolar essa exceção, contado de quando? Contado de quando ele recebe a intimação judicial, tá certo? Ele recebeu a intimação judicial, conta a partir daí 5 dias. Aí ele protocola a exceção. Quando o juiz recebe essa exceção de incompetência, o que ele faz? Às vezes isso é certo, porque a Secretaria do Juízo, ele marca audiência assim que recebe o processo, independente de qualquer outra coisa, né? Mas, no caso dele protocolar a exceção de incompetência, vai direto para o juiz vai receber a exceção de incompetência, ele vai paralisar o processo, vai dizer, pare aqui, porque nós temos que decidir primeiro a exceção, tá? Aí ele intima a outra parte para dizer, olha, manda a cópia da exceção, dizendo aqui nós temos uma exceção, e o que vocês têm a dizer? Dá o prazo para se manifestar, e aí a parte vem e fala, não, realmente ocorreu lá a exceção de competência, o trabalho, e tá certo. E aí o juiz manda para outra unidade, tá certo? Mas se você não falar nada, eu já disse, o que vai acontecer daí? Vai prorrogar a competência, tá? O juiz dali pode julgar a ação, pode instruir o processo, e você não pode depois, lá, quando recebe uma sentença eventualmente desfavorável, dizer, não, excelência, não era aqui, o senhor é incompetente para julgar, tá? Tem até uma frasezinha interessante na audiência, o dia que eu estava ajudando, auxiliando o juiz como assistente de sala de audiência, e teve ainda antes da reforma trabalhista, em 2017. Aí o advogado da parte reclamada protocolou a exceção de incompetência junto com a contestação, que ele trazia documento físico, o processo era físico, trazia e entregava para o juiz. O juiz leu preliminar, doutor, sim, exceção de incompetência. Ele disse assim para outra parte, doutor, o advogado aqui está dizendo que, a reclamada está dizendo que eu sou incompetente para julgar a ação e tal, em razão do lugar, o que o senhor me diz aqui? Aí o advogado perguntou alguma coisa para o cliente realmente confirmou, disse assim, excelência, a gente concorda com ele e tal. Aí o juiz dita para mim o parágrafo e eu escrevo lá, né, que ele decide na hora a exceção de incompetência e ele acolhe a exceção e ele manda a secretaria remeter o processo daí para outra unidade. Aí acabou a audiência, que foi bem curtinha, era só isso mesmo, decidiu incompetência, deu deferimento e pronto, acabou. Aí o que aconteceu?
Eu saí lá fora da secretária da sala de audiência para fazer o pregão, que a gente chama, para chamar a outra audiência logo em seguida. E aí o reclamante estava conversando com a reclamada, desculpa, o reclamante estava conversando com o advogado dele, e ele dizia uma palavra mais ou menos nesse sentido, dizia assim: doutor, esse juiz não está com nada mesmo, hein, doutor? Esse juiz pode, os cabas falam dele as coisas assim, ele não fala nada. Aí o advogado falou assim: por quê? O que foi que aconteceu? Você escutou alguma coisa que de repente eu não ouvi? Ele disse assim: não, doutor. O cara chamou ele de incompetente lá, rapaz, e ele não falou nada. Então são coisas assim que aí ele vai explicar, né, o que é a incompetência. São coisas assim que para o leigo se torna difícil, às vezes é até um palavrão, né? Mas enfim, uma coisa que fala sobre a exceção de incompetência, que está gravado especificamente lá registrado, artigo 651 da CLT, tá certo? Artigo 651 da CLT vai nominar essa questão da incompetência, tá? Vamos passar para uma outra aqui, que é a terceira, o item 3. Aí vamos lá para o item 3. Item 3 do artigo 337 aí das preliminares. O que diz o item 3? Você pode alegar na sua preliminar a incorreção do valor da causa, tá certo? A incorreção do valor da causa. Por que isso? Olha só a importância disso. O faz-me rir eu, que é aquilo que você vai ganhar como advogado pelo seu trabalho de passar a noite em defesa da reclamada, ou fazendo a peça processual de introito lá do seu cliente como reclamante, é esse valor da causa que vai interferir depois nos honorários advocatícios, tá certo? Então, o que acontecia antes da reforma trabalhista? Às vezes o reclamante ele era um franco atirador, vamos dizer assim. Ele colocava, se pegou, pegou, tá? Se o juiz deu, ele conseguiu dar uma enganada ali nas testemunhas, induzir de repente a erro o juízo, ele conseguia ganhar, né, o dinheiro. E se ele não ganhasse, não pagava nada também, porque não era cobrado os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, tá certo? Então, o que acontecia? Às vezes, uma ação que era para dar no cálculo de 80 mil reais, ia para 1 milhão no cálculo do advogado, às vezes. Então, se ele ganhasse 80 mil reais, ótimo. Nem ele pagava o honorário de advogado da reclamada, e nem a reclamada pagaria para ele. Ele ia pagar um percentual para o advogado dele, reclamante, algo em torno aí de 30%. Né? Alguns advogados cobravam mais, outros cobravam menos, ia depender muito, mas a média era 30%. Então, vamos supor, hoje ele tem que pensar de fazer uma petição inicial com um valor de causa mais real. Cada item que ele pede, ele valora, no final soma-se todos os itens e dá tanto, né? Então, vamos supor aí que ele entrou com a ação e ele pediu como valor da causa 500 mil reais, tá certo? Então, esses 500 mil reais, na hora de instruir o processo e o juiz dá a sentença, o juiz viu que muitas coisas ele não teria direito, outros ele não conseguiu provar, enfim. Aí o que o juiz deu na hora da sentença? Ele disse assim: olha, é devido para o reclamante o valor de 100 mil, o cálculo aprovou isso. E o juiz vai dar, geralmente, algo em torno de 15%, de 10% a 15%, para o reclamante pagar ao advogado da reclamada os valores que ele pediu, mas não levou. Ou seja, se ele pediu 500 mil e ele levou 100 mil, então ele vai pagar 10%, um exemplo, né? Sobre 400 mil, que é a diferença do que ele não levou, para o advogado da reclamada. Então, olha só como é que já vai ficando pesado para ele, né? 10% de 400 mil já vai dar um grande furo no bolso dele. Então, ele tem que pensar melhor para ele fazer uma coisa mais real, uma situação mais real, tá certo? E o advogado do reclamante vai ganhar da reclamada também essa parte que vai ter que pagar proporcional ao que foi levado. E, claro, o reclamante vai ganhar também honorários com o contrato de honorários que ele fez entre o reclamante e o seu advogado, tá certo? Então, vamos prestar bem atenção nesse artigo 319 do CPC, que é a necessidade de valorar a causa, tá certo? 319 do CPC. Tem que tomar muito cuidado
com esse artigo 840 da CLT, né? Que ela fala ali também que essa petição pode ser mais simples, que era aquela questão do livre acesso ao judiciário, que o reclamante ele pode fazer até numa folha de papel lá, um rascunho e protocolar, mas geralmente não é isso que acontece, tá? Ele vai na Secretaria da Vara, ele conta a sua história lá, o diretor de secretaria ou um outro servidor toma a termo essa reclamação dele, e ele assina depois o termo e marca-se a audiência já e bola para frente, tá certo? Então, a correção do valor da causa é importante. O item 4 do artigo 337 do CPC. Aí vem a inépcia da petição inicial, tá certo? Inépcia da petição inicial. Nossa, que nome, né? Que palavrão que é a inépcia. Geralmente, a inépcia ela tem a motivação com a lambança que o advogado faz na petição inicial, tá certo? Não há como julgar, não há como o juiz instruir e julgar uma petição onde ela fala uma coisa lá em cima, dali a pouco ela fala outra cá embaixo, e na mesma hora que ela falou que o reclamante trabalhava 6 horas por dia lá em cima, ela fala que ele já trabalhava 8 horas, e sabe, relação a hora extra, relação a troca de uniforme, quando tem muitos itens assim numa petição inicial, pode ocorrer muito embananamento, tá certo? Então, ela tem que ter uma ordem cronológica dos fatos, ela tem que relatar tudo certinho, e daí, na parte de fechar, que é o dispositivo mesmo, que são os pedidos, dos pedidos, esses pedidos têm que ser condizentes com aquilo que ele falou na fundamentação da peça, quando ele fez lá a redação dos fatos, contando tudo certinho, tá certo? Então, por que é importante isso se você entra com a petição dessa de inépcia da inicial? Se o juiz acolhe a inépcia da inicial e tudo, e o juiz resolve, na sentença dele, resolve extinguir aqueles pedidos sem resolução do mérito, é claro, se o juiz não julgou o mérito, ele pode entrar de novo, tá certo? Ele pode entrar de novo. Mas, aí a gente tem que observar uma coisa, tá? Tanto para a parte reclamante como para a parte reclamada. Existe um período para se reclamar na Justiça do Trabalho, que é de 2 anos a partir da interrupção do vínculo lá, tá? Então, se ele protocolou a petição da inicial dele ali, no comecinho desse período, né, quase extinguindo já esse período ali de 2 anos, pode ser que aconteça que quando ele protocolar outra petição com esses pedidos que foram extintos, ele não consiga mais, tá? Usar o prazo de 2 anos que ele tinha, porque já extinguiu daí no caso, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Pode levar o inépcia da inicial aí, tá? Então, o item 5. O que é o item 5? O item 5 que o artigo 337 sai. É uma outra palavra que é um palavrão também, né? No direito a gente vai ver muito disso. Tem muito, mas muito mesmo palavrão que a gente às vezes não consegue entender como, tá certo? Então, a perempção, ela é a perda do direito. O que é a perempção? A perda do direito. E a gente vai ver isso em 2 artigos da CLT, tá certo? Artigo 731 e o 732 da CLT. Então, o artigo 731, ele vai falar sobre um tipo de perda do direito, que é o qual? É quando o trabalhador, ele pode apresentar pedidos verbal, por exemplo, na Justiça do Trabalho, e aí o que ele faz? Ele faz por exemplo, ele liga no telefone lá e diz, olha, aconteceu isso aí comigo e tal, eu quero que vocês façam esse pedido aí que eu estou verbalizando agora. E aí o que acontece? Quando ele fala isso por telefone, às vezes é para não perder um direito dele, né? Por exemplo, pode estar acontecendo no prazo prescricional de 2 anos que eu falei para vocês agora. Aí o que ele faz? Ele tem que, segundo esse artigo 731, ele tem que comparecer na Secretaria da Vara, assinar, né, ou distribuidor, no caso, e assinar isso que ele falou. A gente chama reduzir a termo isso que ele disse, tá certo? Se ele não comparecer lá para
ratificar isso que ele falou e assinar isso que ele disse, ele pode perder o direito de ajuizar a ação por 6 meses, tá certo? Então, outro caso, que é o 732 da CLT daí, também é a perda do direito por 6 meses. É quando acontece como? Às vezes ele entra na reclamação trabalhista e no dia da audiência ele não comparece. Não tem nenhum atestado, nenhum justificativo de que ele está doente, simplesmente ele esqueceu e não foi. Aí ele pode abrir uma outra reclamação trabalhista? Ele pode, tá certo? Imediatamente, após o arquivamento dessa ação, ele pode ir lá e dizer assim, olha, aquela ação lá atrás, eu quero entrar de novo. Às vezes foi feito pela Secretaria da Vara, só muda-se a data lá e ele assina e bola para frente de novo. Já marca a audiência, nem vai para o juiz nada, que o juiz não decide, é diferente do civil, ele não tem que dizer, fazer o saneamento do processo, nada, ele simplesmente nem toma conta do conhecimento do processo, ele só vai saber lá para o dia da audiência, um dia antes, quando ele vai ver as peças, para ele poder fazer a instrução do processo, né, a audiência. Então, o que acontece? Foi para o juiz essa segunda vez. Desculpa, foi para a audiência nessa segunda vez. Na audiência que tinha sido designado, na segunda vez ele não vem. O que acontece? Aí ele vai ter que esperar 6 meses para propor uma nova audiência, tá? Isso é diferente, por exemplo, do juízo civil. Lá no civil não, o artigo 486, salvo engano, parágrafo 3º do CPC, né? Ele diz que lá não dá essa chance para ele de 6 meses, não. Lá, extingue e ele perdeu e não tem como ele entrar com nova ação, tá? Na Justiça do Trabalho, ele tem essa chance de dar 6 meses ele entrar de novo. Aí tem a observação para fazer aqui, tá? Novamente, entra a questão da prescrição. Se tiver passando os 2 anos já, passou de 1 ano e meio aí, só de interrupção aí, né, dessa percepção, ele vai ter que esperar mais 6 meses, então, daí vai passar os 2 anos, ele perde o direito dele a entrar com a ação, tá? Aí não é que ele não tem o direito mais, ele tem o direito, mas esse direito dele pereceu pela inércia dele, tá certo? Há casos, e eu não vou entrar nesse mérito agora, mas há casos, por exemplo, em que não ocorre prescrição. Você pode ter uma prova da OAB, por exemplo, que você cai nisso aí, tá? A prescrição, por exemplo, não ocorre com relação à assinatura da CTPS. E não ocorre também quando tem menor no polo passivo, no polo ativo, tá certo? No polo passivo, enfim. O menor atuando no polo tem sempre uma representação, né? Enfim, tá? Então, por falta de conhecimento, perece-se o direito, tá certo? Isso é uma frase importantíssima. Então, como é que você vai deixar esse direito do seu cliente ser perecível? Você tem que estudar, tá? É por isso que eu falei lá no meu primeiro vídeo, e eu tenho debatido sobre isso, sobre a importância do conhecimento. Busque, a gente vai falar aqui várias coisas, por exemplo, sobre a petição inicial, tá? A gente vai falar sobre audiências, a gente vai falar sobre recursos, e são tantos aí, não é? Então, eu queria dizer uma coisa importante para você agora. Nas pesquisas recentes foram reveladas o seguinte, exatamente nessa ordem, tá? Vamos pegar de trás para frente aqui. Queria colocar só 3 que foram colocadas a respeito disso. Qual é o terceiro objetivo que te leva a uma desculpa para não adquirir o conhecimento? É o tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, isso daqui é muito difícil. Ah, esse negócio é muito longo. Ah, como esse vídeo ficou longo para eu ver. Ah, como esse livro é grosso para eu ler, né? Então, eu queria conversar com você o seguinte, uma coisa que uma vez um sacerdote da Igreja Católica disse. Ele falou, e é claro que ele estava direcionando aí para a parte espiritual, mas eu quero colocar também a parte espiritual aqui, tá? Ele falou assim, olha, vamos dividir o dia que Deus te deu, que tem 24 horas, lindo, maravilhoso, tem chuva, tem sol, tem plantas, tem um monte de coisa. Vamos dividir esse dia em três espaços de tempo. Se o dia tem 24 horas, vamos dividir por 3, dá 8 horas. Então ele disse assim, 8 horas você dorme, tudo bem? Tudo bem. 8 horas você trabalha, tudo bem? Tá, tudo bem. E as 8 horas que faltam? E a pergunta dele era a seguinte, quanto tempo dessas 8 horas você dá para Deus, não é? E eu vou além aqui, eu digo para você assim,
Claro, quanto tempo você dá para Deus, que eu, como religioso, acho importantíssimo isso. Você, do outro lado, também deve ter a sua crença, tá certo? Aqueles que dizem ateu realmente são ateus, na realidade não são tantas as pessoas assim. Porque mesmo o ateu, ele acaba acreditando de uma forma ou outra, né? Então, dessas 8 horas que sobra para você, tudo bem, você vai ter o gasto com a família, o gasto com os estudos, que muitos fingem que estudam, né? Mas será que você não consegue tirar essa 1 hora para Deus que o padre pedia lá? Tirar 1 hora para estudo também, para ver um vídeo bem feito, uma aula bem dada, para ler um livro que fala sobre várias coisas, que vai te jogar conhecimento, e como eu já disse, que jamais alguém poderá te tirar. Então, o segundo item é a falta de recurso financeiro para comprar livros, para pagar uma mensalidade de curso, enfim. Gente, a internet hoje você busca tudo, você baixa muita coisa grátis, você baixa livros importantíssimos, né? Lá, o Pilar do Direito, Direito Romano, vários escritores famosíssimos, por exemplo, eu gostava muito do Maurício Godinho Delgado, que hoje é ministro do TST, né? Eu usava muitos livros dele para minutar despachos lá para o juiz, sentenças, enfim. E o primeiro grande item, né, que está em primeiríssimo lugar, chama-se preguiça. Né? É a preguiça de ler, é a preguiça de estudar. Somente. Gente, 3 livros por mês seria vamos dizer assim, uma média boa. Aquele que gosta de estudar mesmo, ler, tá? 3 livros por mês. E aí, eu pergunto para você, será que você lê 3 livros por ano? Né? Eu lembro quando a gente tinha aí em torno de 16, 17 anos, que trabalhava na roça, amava a leitura. E aí a gente não tinha dinheiro para comprar livro. Eu lembro na época que tinha um negócio chamado Círculo do Livro. Então a gente tinha lá um primo meu que gostava muito de ler, né? Gostava muito de ler. Até tinha um problema sério de saúde. E tinha mais uns 2 vizinhos lá que também gostavam de ler, tinham o hábito da leitura. E a gente, como podia comprar um livrinho só, e isso era a cada 3 meses, de repente, o que a gente fazia? Comprava o livro que a gente queria ler e a gente dividia depois. Aí eu já li esse, me empresta esse e toma esse para você ler e tal, entendeu? Mas a gente fazia. Isso vai te dando um vocabulário melhor para você ler, para você abrir um leque de opções, não é? Então, é uma coisa muito interessante isso. E eu gostaria de finalizar esse vídeo porque, na realidade, já passou um tempo muito grande, né? Que a gente está conversando aqui. Então, eu parei aqui na parte 5 da peripção, tá? Ainda nós temos do 6 ao 13. Desculpa, eu tinha falado antes que era do 6 ao 12, é do 6 ao 13 ainda, né? Nós temos ainda, vamos falar sobre litispendência, sobre coisa julgada, esses dois estão juntos, né? A litispendência é coisa julgada, a litispendência, claro, que ainda não foi julgado, mas está em cursação. A coisa julgada é porque já houve o trânsito julgado da ação, sobre conexão, sobre incapacidade de parte, defeito de representação, né? Sobre a convenção de arbitragens, tá? Que é meio complexa, a ausência de litispendência ou interesse processual, a ausência de legitimidade e interesse processual, tá certo? E a gente vai falar também sobre a necessidade de caução, que no caso faltou caução, então é por isso que eu estou entrando aqui no artigo 337, inciso 12, pedindo essa liminar, tá certo? E aí, a 13 para fechar, né, sobre o benefício da justiça gratuita. Que é claro que se o benefício da justiça gratuita, se for concedido, não vai ter honorário advocatício, porque já foi concedido a ele a justiça gratuita, né? Enfim, são várias coisas que a gente pode discutir ainda, mas que o nosso tempo é curto. Eu queria ver se de repente eu coloco aí pequenos videozinhos falando sobre cada coisa durante o decorrer dessa semana. Faço um pequeno videozinho de 4, 5 minutos só falando sobre litispendência e coisa julgada junto, né? Porque as duas estão juntas. Depois vem uns incisos até desse artigo 337, mas a maior parte vai falar e explicar o que é litispendência, o que é coisa julgada, tá? Aí mais um videozinho de 6, 7 minutos para conexão, depois mais outro para incapacidade de parte, enfim, por aí vai, tá? Então você que até agora teve a paciência de estar aqui conosco, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E faça aí esse triplo C que nós pedimos para você, tá? Curta, comente, compartilhe.
Um abraço para você, felicidade, Deus te abençoe sempre. Estamos juntos e assista às nossas redes sociais e compartilhe. Deus te abençoe.